Bem, continuando sobre os nossos estudos, agora falaremos sobre os indutores, né? O indutor, vou pegar aqui o indutor, fazer um desenho de um indutor, tentar fazer um desenho, né? Quando passa corrente no indutor, é bem interessante. A corrente começa a passar no indutor. Essa corrente que passa aqui gera um campo magnético, né? Induz linhas de campo magnético que atuam sobre essas outras bobinas aqui, sobre a mesma bobina, né? Só que nas outras espiras. O que surge nessas outras espiras, pessoal, é uma corrente contrária. Então essa corrente aqui que vem de uma fonte, né? A corrente que vem dessa fonte, o que vai ocorrer? Essa corrente que passa nas primeiras espiras da mesma bobina induz uma corrente contrária. Mas é claro que a corrente vindo da fonte é maior, mas você não consegue fazer com que essa corrente passe de uma vez. Isso aqui tem a ver com a lei de Lenz, certo? Então, um exemplo típico da lei de Lenz é esse daí, né? Que quando você tem um campo magnético norte se aproximando de uma espira, né? A lei de Lenz mostra que surge esse campo magnético de um ímã, né? Que é o campo, que é um ímã com polo norte e sul. Quando o norte se aproxima dessa espira, é induzida, né, pelas linhas de campo desse ímã, induz nessa espira, nessa bobina, linhas de campo que faz com que do lado de cá desta bobina surja um campo norte. O campo norte que surge nessa bobina evita a aproximação, é contrário. A lei de Lenz é chamada lei dos contrários, né? Se você vem com o polo norte do ímã, se aproxima do polo norte de uma bobina, surge nesta bobina um polo norte contrário à aproximação, né? Daí você tem essa situação aí, né? Se fosse um polo sul se aproximando, surgiria aqui nessa bobina um polo sul tentando afastar, evitando a aproximação. Como tem um polo norte vindo, surgiu um polo norte na bobina. Se tivesse um polo sul vindo, surgiria um polo sul na bobina. Daí, olha só outro detalhe, né? É a lei dos contrários mesmo. Agora, se você tiver o mesmo ímã, quando o ímã para, norte-sul, quando o ímã para, o ímã parou, desaparece a corrente induzida, né? E desaparece o campo contrário. Tá certo? Agora, se você vier com o ímã para cá, polo norte para cá, vai surgir um polo sul tentando evitar que o norte se afaste. Tá bom? Então, essa ideia da lei de Lenz, né? Que a corrente que entra nas primeiras espiras induzem, né, pelo campo magnético correntes contrárias, né, à corrente que entra, que chega, né? Isso ajuda muito a entender porque, né, essa questão da corrente ultrapassar o indutor tem um certo tempo, um certo transiente, né? Ou um certo transitório
conforme nós iremos ver num estudo um pouco mais detalhado sobre indutores, tá certo? Então o indutor, né, quando começa a passar a corrente nas primeiras espiras, o campo magnético que surge aqui induz nessas outras espiras da mesma bobina a formação de uma corrente contrária à corrente que chega. Isso está relacionado à lei de Lenz. Ok, pessoal? Então, continuando aí. Agora nós vamos fazer um estudo diferente. Agora o nosso estudo, né, de uma fonte DC aqui para o indutor, né, a gente tem um resistor e o indutor para o circuito DC, tá certo? Então a ideia que nós já trabalhamos em capacitores é a mesma ideia aqui, tá certo? Então a gente não precisa se aprofundar muito, nem vou querer me aprofundar muito, né, pelo tempo que a gente tem para explicar isso. Só sei que a fórmula que eu posso falar para vocês, né, que a fórmula é a mesma, né, que a gente, se a gente for trabalhar por isso daí. Só o tal que é diferente, né? O tal aqui para indutores, né, vai ser o que? O indutor dividido pelo resistor. Lembrando que o tal para esse é o tal para indutor, tá certo? O tal para capacitor, né, que a gente já estudou, capacitor, era a resistência vezes o capacitor. O tal para indutor é o contrário, é L sobre R, tá certo? E aqui a gente vai ter aqui o que vai chegar primeiro, né, nesse estudo todo, já que a gente está falando, né? A gente pode calcular aqui, o estudo é sobre correntes, tá certo? Então a corrente em função do tempo aí. Então a corrente em função do tempo vai ser o I, né? Aí vezes o 1 menos o E, né, de menos T sobre tal. Menos T sobre tal. Então é uma equação muito parecida, a única diferença está aqui. Como que a gente trabalha, né? É a mesma ideia. Conforme nós fizemos a curva de capacitor, aqui nós vamos ter a curva de indutor no carregamento também, que ela vai ser muito parecida, né? Então, no carregamento do indutor, que não se carrega de tensão como o capacitor, mas se carrega de corrente, a gente vai ter um aumento de corrente e a curva é muito parecida aqui, ó. Aqui nós temos corrente no indutor. Quando nós trabalhávamos com o capacitor, né, era uma fórmula de tensão aqui. Então nós tínhamos o aumento da tensão sobre o capacitor. Era a tensão de carregamento do capacitor. E aqui é o aumento da corrente pelo indutor, tá certo? É a corrente, é a expressão da corrente, né? Essa aqui é a corrente, só para a gente deixar registrado, né? De energização do indutor. Aqui era o gráfico da corrente de carregamento do capacitor. Aqui é a corrente de energização do indutor. Aqui então a situação é chegar a corrente, que a corrente que chega ela é barrada, né? Conforme a gente já viu, né? A corrente que vai chegando ela é barrada porque surge uma corrente contrária, tá certo? Então surge uma corrente contrária. Então primeiro chega nas bordas, nos terminais do indutor, o valor máximo de tensão. Então, diferente do esquema anterior, né? O
que nós tínhamos lá? Aqui a corrente chega, a tensão chega primeiro. A tensão chega no seu valor máximo primeiro aqui. Então a gente tem primeiro aqui, se a gente tiver lá uma janelinha do voltímetro, né? A tensão chega primeiro no valor máximo. Tá bom? Então imaginemos aqui que a fonte é uma fonte de 10 volts. Se eu colocar a funda de escala do aparelho para 10 volts, daqui até aqui vai ser 10 volts, aqui vai ser 0 volts e aqui vai ser 10 volts. Aqui é o contrário, a tensão chega primeiro, né, nesse sistema aí, e depois ela vai diminuindo até chegar a zero, né? A tensão chega a zero aqui porque esse cara acaba virando um fio. Então nós temos neste conjunto aí, pessoal, o chamado, né, junto quando a gente trabalha com o indutor e com o capacitor, nós temos lá o sistema transitório, né, que é bom a gente estar sempre citando esses dois sistemas. Então, o transitório, o que ocorre? Quando a corrente aqui vence e energiza totalmente o indutor, né, o indutor vira um fio, né? Então a gente tem, quando nós temos o sistema transitório, né, vou desenhar os dois circuitos aqui, para isso ficar bastante claro, né? Então nós temos lá um circuito em DC, né, uma fonte DC, para o capacitor. E temos uma fonte DC para o indutor. Só que eu não coloquei o resistor lá em cima, mas é a mesma coisa. Quando o capacitor está completamente carregado, como a fonte... Aqui tem um resistor, tá, pessoal? Tem um resistor aqui. Como que a fonte enxerga o capacitor? Nós já explicamos. A fonte enxerga o capacitor como um circuito aberto. Após termos o transitório do carregamento desse capacitor. Tá bom? Então esse período que leva para carregar o capacitor é chamado transiente ou transitório. Após isso daqui, o que ocorre? O capacitor está totalmente carregado e, como o capacitor está totalmente carregado, não vem mais corrente. A corrente aqui cessa. Né? Por quê? A corrente cessa, acaba, não tem mais corrente. Porque o capacitor está carregado, então não vai mais haver fluxo de corrente. O fluxo de corrente só existe quando o capacitor está descarregado, né? Então existe aí um fluxo de corrente. Então quando o capacitor está totalmente carregado, né? Vamos pensar assim: o capacitor está descarregado, a corrente flui até carregar as placas. Quando as placas estão carregadas, esta corrente cessa. Não existe fluxo de corrente. A fonte observa este capacitor como um circuito aberto. Tá bom? Aqui, né, vai ser um pouco diferente. Aqui vai ser assim: como que a fonte observa o indutor? Após essa corrente que está aqui conseguir vencer a corrente induzida aqui nesse sistema, né, a fonte vai enxergar o indutor como um fio. Então a gente vai ter esta situação aqui. Onde nós só vamos ter o resistor, porque o indutor no sistema DC, após o transiente da energização
dessa bobina, né? Aqui é tensão, capacitor é tensão. Aqui é corrente, né? Após termos o transitório de energização da bobina, esse é o período que leva para a bobina ser carregada, é chamado de transitório ou transiente, né? Quando a bobina está totalmente energizada, ela funciona como se fosse um fio num sistema DC. Então essa bobina virou um fio, simplesmente, após o transitório de carregamento. Então isso ocorre no sistema com capacitor, vira um circuito aberto. No sistema com indutor, esse indutor virou um condutor. Isto para circuito DC. Então, né, já que a gente tem toda essa explicação, a gente pode partir para uma outra situação. Então aqui, né, o que a gente pode pensar para ficar um pouco mais fácil, né? Todo esse desenho aí, né? Imaginemos, né, que a gente tenha lá esse sistema, né? A fonte DC, o resistor e o indutor. Então eu vou ter aqui um voltímetro, desenhar um voltímetro aqui. O fundo de escala desse voltímetro é um voltímetro analógico, não é um digital, né? Que